Você que já trabalhou no exterior, trabalha no exterior ou pretende trabalhar no exterior, sabia que o tempo de contribuição nesses países pode ser aproveitado para a sua aposentadoria no Brasil e vice-versa, e que você pode ter até mais de uma aposentadoria, uma em cada país? Este é o tema da nossa conversa hoje com o Dr. Cristiano Oliveira, no podcast Doutor, por favor. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos, eu sou o José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e hoje estamos recebendo de volta o Dr. Cristiano de Oliveira para falar da aposentadoria internacional. Olá, doutor, como é que está? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Boa tarde, doutor. Agradeço o convite, estou muito feliz de voltar. É um prazer recebê-lo e a sua entrevista, né, da anterior sobre benefícios, os diversos tipos de auxílio, né, já é o nosso episódio com mais visualizações, né? Fico muito feliz. É gentileza dos alunos, né, que prestigiam. Tem muitos alunos também, né, que estão acompanhando, né? Graças a Deus. Então, nós havíamos conversado na última ocasião, né, foi uma conversa assim, ali nos bastidores sobre um assunto muito interessante, que é do aproveitamento internacional dos tempos de serviço, vamos dizer assim, mais resumidamente, uma aposentadoria internacional, né? Boa, um excelente tema, né? Uma aposentadoria internacional. E estamos vivendo assim, uma situação hoje, devido à economia, em que muitos brasileiros procuram trabalhar no exterior, né? Tivemos até aqui já um episódio sobre também a dupla cidadania, né? Então eles procuram países como Japão, Estados Unidos, Itália, França, Portugal, né? Que são assim os destinos mais almejados. Sim. E uma boa novidade, né, que o doutor nos trouxe, e que ele vai falar sobre isso hoje, é que esse tempo de trabalho desses países, em países que têm algum tipo de relação internacional diplomática com o Brasil, ele pode ser aproveitado. Então, doutor, a gente sabe que no ambiente do direito do trabalho, assim, os direitos trabalhistas, já hoje existe a Organização Internacional do Trabalho, com várias leis que são internacionais, não se aplicam só a um país, né? Perfeito. E como é que está o direito previdenciário internacional? Direito previdenciário internacional é ainda uma área incipiente no Brasil, né? Embora a Constituição, lá no artigo 4º, ela diga que o Brasil, no seu trato internacional, ele tenha que trabalhar ali a questão da uma espécie de solidariedade internacional, uma cooperação para o progresso da humanidade, né? Na Previdência isso estava um pouco parado. Essa situação dos trabalhadores que vão para fora, hoje, eles têm uma proteção social no Brasil. A questão é que só tem proteção social no Brasil quando eu tenho essa relação diplomática. Se eu tenho um acordo internacional, por exemplo, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Chile, ou Portugal, ou outros países, eu consigo sim ter esse aproveitamento de tempo. E olha que interessante, eu posso aposentar, por exemplo, em 4 países, né? Eu digo, esse cenário de globalização ele também tem uma coisa boa, né? Acho que a tentativa de como fazer certo a globalização, eu consigo aposentar hoje no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão. Simultaneamente ou a pessoa escolhe um? Não, simultaneamente. Ele pode, por exemplo, se eu fechei o tempo, por exemplo, no Brasil, eu aposento aqui. Fechei o tempo nos Estados Unidos, também consigo aposentar lá. E isso tudo com o organismo de ligação brasileiro, que é o INSS. O INSS ele é o organismo de ligação tanto para o regime geral quanto para o regime próprio hoje. Os servidores que eventualmente trabalharam fora e querem trazer esse tempo para cá, é tudo via INSS. A questão é essa que eu sempre coloco assim, enquanto o Brasil não formaliza novos acordos internacionais, eu só consigo trazer esse tempo quando eu tenho acordos internacionais. Então eu tenho essa espécie de aposentadoria internacional, tanto trazendo o tempo de lá para cá, quanto levando daqui para lá. Quanto levando, perfeito. Então, falando assim nos principais destinos, né, que nós já sabemos pela entrevista anterior, Perfeito. Principais destinos brasileiros. Portugal, tem acordo com Portugal? Portugal tem um acordo, e o acordo de Portugal é o mais interessante, porque Portugal, assim como a Alemanha, todos os demais países, doutor, eles têm, por exemplo, uma proteção de aposentadoria por velhice, que eles chamam, mas é a nossa programada por idade, né? Aposentadoria por invalidez e a pensão por morte, são as 3 proteções. O acordo de Portugal e da Alemanha também tem a aposentadoria por tempo de contribuição. E olha que interessante, no acordo de Portugal, além da aposentadoria por tempo de contribuição,
É o único acordo que nós temos hoje que já foi analisado pela Turma Nacional de Uniformização, em que, em regra, esses acordos, qual é o problema dele? Quando eu trago tempo de contribuição para cá, eu não consigo trazer salário. O Diferente? valor da contribuição para Perfeito, somar com as contribuições perfeito. locais. Porque é semelhante àquela situação lá de INSS e regime próprio, em que eu faço a compensação, entre países eu não tenho essa compensação, no regime de repartição simples. Então, por exemplo, eu trago o meu tempo de Portugal para cá. Por exemplo, eu tenho aqui no Brasil 13 anos de contribuição, mas eu tenho 3 anos em Portugal. Com 13 anos de contribuição, eu não consigo aposentar por idade, mesmo que eu tenha 65 anos, por exemplo. Eu precisaria de mais 2, né, para Mais fechar os dois são os 15. 15, se eu não me Perfeito. engano. Aí eu vejo Portugal, eu trabalhei lá com um visto regular e trago esse tempo de lá para cá. Fechei 15. Só que como eu não estou trazendo o salário, a gente chama de benefício por totalização. Eu vou pegar só o salário que eu tenho aqui e dividir por todo esse bolo ali. Então, eventualmente, pode ficar uma aposentadoria abaixo do Reduzida. salário mínimo. Perfeito. E não é aplicado em nenhum caso assim a média dos salários anteriores para contemplar esse período em que não é aproveitado o valor do salário do exterior, não? Então, ele é feito a média, só que nessa média, como vai dividir lá por totalização, pode ser que a média fique abaixo do salário mínimo. E qual que foi a situação interessante, que muitas pessoas ainda não tiveram conhecimento? A Turma Nacional de Uniformização, que foi até ela que o doutor esclareceu no último encontro, a TNU, ela entendeu que quando eu tenho um acordo entre Brasil e Portugal, se a aposentadoria resultar em um valor abaixo do salário mínimo, e eu ainda não aposentei em Portugal, aí não pode ser abaixo do salário mínimo. Teria que dar pelo menos o mínimo. O Brasil tem que garantir o E se a mínimo. pessoa estiver aposentada em Portugal também, ela pode receber o valor menor aqui. Aí pode, né? Mas é o que eu digo, enquanto não aposentou lá, aí o Brasil tem que garantir o mínimo. Agora minha pergunta fica, a Turma Nacional de Uniformização, ela analisou apenas Brasil e Portugal. Os outros acordos não foram analisados. Outro país assim que tem muita imigração, né? Estados Unidos. Tem Uhum. algum acordo? Estados Unidos também tem acordo e tem uma situação interessante, doutor, que acho que é bom esclarecer. Muitas pessoas pensam que o acordo ele é somente para levar tempo e trazer tempo. É, fora isso, também tem a hipótese de manutenção da qualidade segurado. Digamos, eu estou trabalhando nos Estados Unidos e contribuindo para o sistema lá. Enquanto eu estou lá, a portaria do INSS de 2022, de acordo internacional, ela garante essa manutenção da qualidade segurado. E melhor, eu digo o seguinte, é muito comum alguém que trabalhou no Brasil, por exemplo, 4 anos, aí teve uma promoção e foi para os Estados Unidos. Perdão, trabalhou 14 anos. Quando chega lá, pode ser que esse brasileiro passe 30 anos lá. Aí olha para o Brasil e vê só tem 14 anos de contribuição. Hoje, com uma alteração que teve no decreto 10.410 de 2020, esse brasileiro, mesmo tendo acordo internacional, Brasil e Estados Unidos, ele pode ficar contribuindo lá. Eu critico porque para mim sempre poderia, porque ele, né? E ele vai somar os 30 anos de lá com os 14 daqui. Mas Para o aí efeito da aposentadoria aqui e lá. e lá também. É isso que eu acho interessante. Por exemplo, ele já tem os 14 anos aqui, aí faz um planejamento previdenciário para contribuir e fechar o tempo aqui. Digamos, um mínimo de 15. Quando der o tempo aqui, ele aposenta e ainda aposenta nos Estados Unidos. Mas os tempos assim nesses países diferem, né? Sim, Em cada diferem. país tem uma exigência Tem diferente. diferente, mas se ele preencher o requisito lá nos Estados Unidos, ele vai poder aposentar lá. E digamos que o Brasil tem uma reforma da Previdência e aumenta a idade do homem, que é o que eu acredito, Que né? já houve, né? Recentemente aumentou bastante, né? Exatamente. Estão até fazendo uma piada de que o próximo documento que será exigido vai ser o atestado de óbito para se aposentar. Quase, é triste, né? Fala, se aposentarmos, né? Tem que apresentar o atestado de óbito. Se aposentarmos, eu poderia aposentar, por exemplo, em 3 países. Isso que eu acho interessante, que eu falo, olha, mesmo utilizando esse tempo aqui, eu consigo, por essa situação de totalização, ficar trazendo. O que eu digo que é interessante nem sempre vai ser interessante trazer o tempo, porque como pode ser abaixo do salário mínimo, em razão de não trazer o Pode ser mais salário, interessante obter no outro país. exatamente. Ou também fazer essa própria contribuição. Às vezes eu conhece algum familiar que foi para fora do Brasil e fala, poxa, faz um planejamento previdenciário para ir contribuindo aqui, né, para fechar o tempo, melhorar a aposentadoria. E já pensou, de repente, ali tem alguém que está com aposentadoria em 3 países. Outro destino muito comum, que acho que está entre os mais comuns, né? Japão.
Sim, Japão também é interessante. O Japão também tem acordo internacional, inclusive lá no site da Previdência tem um acordo, tem uma cartilha do acordo explicando exatamente como fazer isso lá. É possível no acordo Brasil-Japão, em todos os acordos também, além de trazer esse tempo, caso não tenha feito o resgate da contribuição lá, solicitar o próprio extrato, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos o CNIS, né? CNIS, O né, que é o CNIS, Estado isso, Previdenciário. perfeito. Eu consigo solicitar, por exemplo, lá o extrato de períodos de seguro que chama. Então, eu solicito via INSS, o INSS vai se comunicar com o órgão de ligação japonês, a Previdência de lá, e eles vão apresentar o tempo de contribuição. Então, eu posso, no Brasil, pedir a minha contribuição, minha aposentadoria, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, via INSS, estando aqui. Agora, me parece que esse tipo de escolha, assim, de se aposentar aqui ou em outro país, é uma escolha, assim, muito técnica, né? É, E não deve ter muitos escritórios, assim, especializados nessa área atualmente, né? não tem, doutor, e até a própria literatura no Brasil hoje são poucos livros que tratam disso, porque envolve tanto a questão de cálculo, para saber o melhor momento, e também entender todo esse regramento de cada acordo. Porque, por exemplo, o acordo Portugal e Alemanha, eles têm aposentadoria por tempo de contribuição, outros já não têm. Então, imagina, eu oriento um cliente errado, são poucos profissionais na área Ver hoje que caso a atuam. caso. Então, está aí um mercado aí em franca expansão, né? Devido a esse fluxo, né, de trabalhadores de um país para o outro, né? Está aí uma dica para quem atua na área previdenciária, né? Perfeito, perfeito. Um mercado bem aberto, né? E é um mercado que não tem muita atuação contenciosa, né? Já vi É, tudo na área administrativa, né? perfeito. Eh, Planejamento, não tem mas muita negativa do INSS não. ou então das entidades que promovem o regime próprio, né? Que é dos funcionários públicos, né? Perfeito. Eu acho que na parte contenciosa seria aquela revisão do acordo Brasil-Portugal e dos demais acordos em relação ao salário mínimo. A doutrina hoje ela entende que como não teve salário de contribuição, pode ser abaixo do salário mínimo. Mas eu entendo que no contencioso ele seria aquela situação mesmo do acordo Brasil-Portugal. Uma situação que eu acabo vendo muito aqui no ABC, por exemplo, às vezes pode acontecer, além dessas questões de trazer tempo, migrar tempo, tem uma situação no acordo internacional chamada certificado de deslocamento temporário. Então, por exemplo, o doutor tem uma empresa aqui e tem uma empresa fora do país. E eu falo, olha, eu vou mandar o Cristiano para trabalhar lá, né? E aí faz essa emissão de certificado de deslocamento temporário, por exemplo, 1 ano. E ele vai ter que recolher no país onde para de Aqui, destino. não, Vai aqui, recolher isso, aqui. perfeito, porque enquanto eu tenho esse certificado de deslocamento temporário, eu fico atrelado à legislação brasileira. Ah, certo. Então, contribuição daqui, eu falo, maravilha. Só que aí, quando eu vejo um trabalhador que foi para um outro país prestar um serviço numa fábrica lá, eu penso o seguinte: se ele está diante do certificado de deslocamento temporário, então a relação dele permanece com o Brasil, trabalhista e previdenciário, eu analiso o CNIS e eu vejo a contribuição. Aí eu vou ver o PPP, que é o que analisa a Perfil insalubridade. profissiográfico, né? Que A analisa insalubridade, tudo isso. Perfeito. Aí eu vejo o PPP e tem um buraco. Eu Uhum. pergunto, por que não tem exposição a ruído nesse período? Ah, porque eu fui para país X. Falo, mas se você estava com deslocamento temporário e nesse período vale a legislação brasileira, não deveria ter uma aferição de ruído lá no local? Mas seria, na prática seria um pouquinho complicado, né? Uma perícia internacional. Aqui no É, Brasil já demora a perícia, né? perfeito. Mas por que eu falo, doutor? Porque às vezes algumas pessoas pedem aposentadoria especial por 1 mês, né? Aí fica numa situação complicada. Por exemplo, tem Falta um mês. 24 anos e 11 meses. Falei, esse mês que eu preciso? Foi lá fora. Aí eu não tenho como comprovar. Vai ter que pagar Difícil. mais um mês, né? Trabalhar um pouquinho Mas aí mais. como não era especial, ele vai acabar pegando uma outra aposentadoria. É uma situação que ainda precisa regulamentar, né? Certo, a gente tem uma situação recente, publicada recentemente num jornal, né? Aqui no estado de São Paulo, um grande jornal, sobre trabalhadores brasileiros que estão indo para o Chile para se submetendo a trabalhar em condições assim menos desfavoráveis, né? Sim. Como que está essa situação? Lá no Chile é interessante porque lá também se aposentar, né? Se aposentar, lá tem um regime lá eles também têm um regime de capitalização, que até tentaram emplacar no No Brasil na Brasil, reforma, tentaram né? uma vez, né? Fazer um misto, né? Perfeito. Nossa é repartição simples, em que nós contribuímos e vai para um bolo geral. Lá também tem um regime de capitalização. Então, lá, um brasileiro que foi para o Chile, ele ainda pode contribuir como facultativo aqui, até porque o nosso sistema previdenciário hoje ele é mais favorável.
Mas lá ele também tem uma proteção social no Chile. Agora, se ele estiver no sistema de regime de capitalização lá, por exemplo, hoje tem Chile e Peru, que é aquele de capitalização individual. Aí um país lá, por exemplo, Chile e Peru, pode se comunicar com outro, caso ele tenha trabalhado no Chile e no Peru. Mas ele também pode se valer desse tempo. Eu só não sei se vai ser tão Na favorável. capitalização, as contribuições vão se somando para depois dar um rendimento de acordo com o que a pessoa contribuiu, né? Perfeito. Hoje tem Chile e Peru, mas ele não traz essa capitalização para o Brasil, né? Certo. Por isso que eu entendo que quem foi para o Chile, por exemplo, vale a pena permanecer contribuindo no Brasil. É No isso que Brasil não vale a talvez... pena passar para o regime de lá. Se exercer atividade remunerada lá, eles vão ter que entrar no sistema de lá, se for um sistema de capitalização. Mas tendo a oportunidade de contribuir no Brasil, pode ser interessante, porque aqui o sistema acaba sendo mais protetivo, porque não passou por aquela reforma lá de capitalização, né? Então, assim, em média, qual é o valor assim dessa aposentadoria para quem se vale dessa aposentadoria internacional? A renda mensal inicial, né? Ela vai ser calculada como? Ela vai ser calculada igual às demais aposentadorias. Eu pego lá de julho de 94 até um mês antes do mês da aposentadoria, com a diferença que eu vou totalizar apenas os salários de contribuição brasileiros. Então Brasileiros. fica um buraco nessa divisão, porque eu trago tempo, mas na hora de dividir não tem um buraco. Então, por exemplo, quando eu faço esse bolo, digamos que deu 1 milhão lá de contribuição. Eu divido pelos 15 anos, não é a média, né? Porque não somos das exatas, mas pode ser que dê uma média de R$ 900, uma hipótese. Então é uma aposentadoria que ela pode... A Constituição veda o benefício abaixo do salário mínimo, né? Ela veda no benefício previdenciário abaixo do salário mínimo. Exceto auxílio acidente, por exemplo, a gente sabe que pode ser abaixo do salário mínimo. E essa aposentadoria internacional também poderia ser. O que eu vejo é que, eventualmente, algumas pessoas, quando se deparam com essa aposentadoria que pode ficar abaixo do salário mínimo porque eu não migrei o tempo, preenchendo os requisitos, elas acabam indo para o BPC Loas. Porque aí o BPC Loas É é um mais salário vantajoso, é mínimo. um salário mínimo, né? Exatamente. Não mantém a qualidade de segurado para pensão por morte. Mas você vai depender de provar assim, uma miserabilidade também, né? Perfeito, Que às vezes a pessoa. perfeito. O que eu vi, doutor, como a roda da fortuna acaba girando, né? Sim. Eu já me deparei com pessoas que foram trabalhar lá fora, por exemplo, o Japão, conseguiram construir um momento da vida bom, mas eventualmente passaram por alguma situação econômica e acabaram preenchendo o requisito do BPC Loas. A orientação que a gente dá é o seguinte: se for acabar pedindo o benefício Loas, que é um salário mínimo, mesmo que esteja recebendo Loas, continua contribuindo para o INSS, porque o beneficiário do BPC Loas ele pode contribuir como facultativo, com 11%. E aí, Usando o seu benefício, né? Sem perder o benefício. perfeito. E aí, com isso, ele vai acabar fechando o tempo que falta no Brasil e troca Aí o ele BPC renuncia e Loas. troca. Que é a Perfeito. vantagem é que ele também tem o 13º, né? E além de Que o LOAS não tem, né? Perfeito. E se ele for a óbito, se ele vier a faltar, ele pode instituir uma pensão por morte também, né? Que o benefício também não dá esse direito, Perfeito. né? E agora essa previdência internacional, vamos dizer assim, ela só está contemplando a aposentadoria ou alguns outros tipos de benefícios, por exemplo, auxílio de acidente. Não contemplo. É só É, aposentadoria, não tem ela, nenhuma previsão assim de estender isso para outros tipos ela de... contempla a aposentadoria por idade, que é o que eles chamam de por velhice, até uma situação da OIT, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. E a tempo de contribuição também, Contribuição né? Brasil-Alemanha. Também. Tem outros dois acordos, eu não me recordo qual, que, salvo engano, trata a licença maternidade também, mas eu não me recordo qual. Agora, o que eu discuto, e acho que o doutor vai concordar, é que o Brasil precisa ter um esforço no sentido de ampliar os países que são alcançados por esse acordo e a proteção também. Porque eu penso o seguinte: ainda que eventual político A, B, C ou D não goste de determinado país, não cabe a ele definir. Isso é uma questão de Estado, não de governo, né? Perfeito, eu preciso ter uma proteção social. Então, talvez agora a gente comece a discutir, o doutor ampliando a discussão, essa situação comece a gerar ali no Congresso de falar, poxa, estou indo para Dubai, por exemplo, será que eu não preciso ter uma relação diplomática? Qual benefício que eu vou cobrir nesse acordo, né? Por que Portugal tem aposentadoria por tempo de contribuição, a Alemanha também e os outros não têm? Claro que o INSS, quando solicitar, falando de regime geral, ele vai analisar se a pessoa tem direito a outro benefício, né? Às vezes não tem, ele vai conceder.
Mas infelizmente não tem todos os benefícios, o auxílio acidente não entra. Por isso que precisa ser uma atuação técnica, né? Então, se você está se preparando aí para viajar para o exterior, né? Já trabalhou no exterior ou está trabalhando no exterior, então saiba que você vai poder aproveitar esse tempo. Então, vamos aproveitar, gente, que ainda não fez, para se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho para receber notificação e deixar o seu like, que a conversa está muito interessante. Se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, Também. tá? E com essa ação sua, o nosso podcast vai ficar mais divulgado, vai aparecer mais na plataforma e mais gente vai poder ser beneficiada, né? Muitas pessoas indo para fora do Brasil, né? E olha que situação interessante. Também tem o lado do estrangeiro aqui no Brasil, que a gente não pensa, né? Exatamente, É, isso que eu ia perguntar justamente isso. perfeito. Esse tipo de acordo, ele favorece brasileiros que vão trabalhar, mas também começa a trazer mão de obra especializada de outros países para cá, né? Perfeito, essa é a Essa- ideia, né? Eu brinco, só uma brincadeira, que quando alguém vai viajar, eu falo, antes de pegar o passaporte, pega o carnê do INSS e põe na mala, para levar e contribuir. E segundo, chegou no Brasil, tem um julgado interessante do TRT2, que eu sempre apresento isso em sala de aula, que analisou que mesmo o trabalhador estrangeiro em situação irregular no Brasil, com visto irregular, ele pode ter o direito a reconhecimento de vínculo. Parece meio óbvio para a gente que lida com relações humanas, né? Mas precisou ser judicializado. porque a relação de trabalho já é protegida internacionalmente, né? Perfeito. Mas eu falo, olha que interessante, porque alguém tentou se aproveitar dessa fragilidade de não ter o visto, Certo. não fez o registro, ficou sem o vínculo. Só que o problema é, o trabalhador para ter esse direito, tanto aqui quanto lá fora, ele precisa ter o visto regular e ter o vínculo reconhecido. Então, esse trabalhador, por exemplo, que veio do Chile para o Brasil, se ele veio trabalhar aqui regido pela CLT, tendo contribuições, ele também pode levar esse tempo para lá. Eu falo, poxa, Cristiano, então e aquele trabalhador que veio para cá, algum empregador acabou se aproveitando, não fez o registro, ele também pode levar? Eu falo, pode, ele consulta um advogado trabalhista, pede o reconhecimento do vínculo, né? E aí, com esse reconhecimento do vínculo, ele leva lá para lá também. Além da situação previdenciária, o próprio STF entendeu que o estrangeiro regular no Brasil também tem direito ao BPC-Loas, né? Isso aí já tive até uma É, cláusula nesse já, sentido, olha né? que interessante. E eu sempre que eu comento, as pessoas ficam, poxa, mas não está certo, o estrangeiro vem no Brasil. Eu falo, mas a Constituição garante o mínimo No existencial, meu né? caso, ele já estava aqui há muitos anos. Olha, Acho que já ganhou um direito adquirido, né, claro, pela permanência. mais brasileiro. Agora, doutor, então essa aposentadoria internacional, né? Ela se aplica tanto a quem está no regime privado, regime Uhum, geral da Previdência Social, que é sim. quem trabalha em empresa pela CLT, quanto para funcionários públicos também? Perfeito, também se aplica no regime próprio, só que por uma questão de administração nos acordos, os países, os órgãos de ligação, por exemplo, desses países, a Previdência americana, do Japão, do Chile, eles não vão se relacionar com todos os regimes, porque seria insano. O Brasil tem muito regime próprio, né? É cada estado, cada município tem o seu É, regime. então, por exemplo, hoje como funciona essa relação? Aplica para o regime próprio, e obviamente lá eu não preciso ter sido servidor, né? Seria a mesma regra do INSS lá de compensação, só que o relacionamento será com o INSS. E aí, por exemplo, cada agência da Previdência Social é responsável por um acordo. Por exemplo, o acordo dos Estados Unidos está com a agência de Belo Horizonte. Acordo Brasil-Japão está com a agência da Vila Mariana em São Paulo. Então, esses servidores, eventualmente, eles podem, inclusive, enviar o e-mail lá para a agência. Lá no site do INSS tem o endereço de cada, eles chamam de APS de Acordos Internacionais. Certo. Aí envia um e-mail lá. Olha, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu quero trazer esse tempo, averbar no regime próprio. Então, ele vai fazer o contato com esses organismos de ligação para levar para o regime próprio. Então, é uma situação diferente porque é o INSS que vai fazer a ponte com o regime próprio, né? Pouca Certo. gente tem esse... E assim, em resumo, quais são os países quais os tipos de acordos, né? Uhum. Quais são os países que têm mais vantagem para o trabalhador hoje em dia? Eu acredito que hoje é o acordo Brasil-Portugal, doutor. Hoje em termos de vantagem, porque ele vai abarcar tanto por tempo de contribuição e ele também tem essa jurisprudência da TNU muito forte para uma revisão, né? É um acordo que está ali mais protetivo hoje, pelo menos é o que eu vejo, né? Certo. Em termos assim tem decisões do INSS aqui no Brasil, né? Uhum. A respeito desse aproveitamento, qual tipo de revisão que é possível?
Eu acredito que essa revisão, quando o benefício for abaixo do salário mínimo. De novo, toda a doutrina entende que pode ser abaixo do salário mínimo porque eu não tenho contribuição, não tenho prévia fonte de custeio. Mas nós, enquanto profissionais da área do direito, trabalhamos a questão da Constituição de vedar o benefício abaixo do salário mínimo. Eu entendo que uma revisão boa é esta de discutir o acordo Brasil-Portugal ou de outros países, nessa situação em que eu ainda não tenho um benefício em outro país e aqui está abaixo do salário mínimo. Me parece uma boa revisão essa daí. Assim, fazer uma comparação, né, de talvez uma possibilidade de evolução nesse sistema, que é um sistema mais ou menos novo e está Sim, sujeito a evoluir. Hoje nós temos que um trabalhador que trabalha há alguns anos na iniciativa privada e outros na pública, ele pode se aposentar por uma delas e aproveitar, né? perfeito. Então, o que está aparecendo aqui, uma coisa que pode se aproveitar, assim evoluir, é se criar um sistema financeiro, que aqui existe um sistema financeiro de Sim. compensação, né? Uhum. Contagem recíproca, que se Perfeito. chama, né? Em que os países possam aproveitar esses salários também, né? Sim, Para não ficar esse buraco ali, esse hiato, né? eu acredito que seria a principal mudança e a melhor, que seria, acabaria toda a Uma discussão. evolução do sistema para contemplar essa possibilidade também. Que hoje, tudo bem, parece até que é muito bom, mas você trazer só tempo e Às pegar vezes as não suas é. contribuições para diluir por mais 10 anos, a média cai muito, né? Às vezes não fica bom. Eu concordo que dentro dessa ideia de cooperação internacional, o melhor benefício que poderia entregar seria essa compensação. Por exemplo, lá Chile e Peru já tem por conta do regime de capitalização. Falta na outra ponta para regime de repartição simples, né? Seria assim um sonho para quem está Então na está área, aí né? para os nossos legisladores, cada vez que a gente conversa, sai uma ideia É, de uma lei, né? Nossos perfeito. legisladores procurar trabalhar na parte diplomática internacional e criar, assim, meios, né, sistemas de compensação econômica. É claro que tudo isso exige Sim, um aporte de investimento, né? investimento, né, e um sistema de permutas e Sim. divisão de encargos, né, para que possa haver uma aposentadoria internacional realmente completa, né? E quando sair tem que citar o canal do doutor, né? É, Então vamos dizer, quem está vendo que os legisladores podem também já pegar a ideia, não vamos cobrar o royalty. exatamente. Mas precisa, né, doutor? Imagina aqui no ABC, tem muitos trabalhadores que fazem isso, né? Vão para outros países e ficam sem essa proteção. Doutor, assim, em resumo, assim, finalizando, né, quais são, assim, as suas considerações sobre esse sistema, né? O que ele tem de bom, o que tem de ruim e como que isso aí, o doutor entende que isso aí possa evoluir, né? Fora isso que ele já falou. Sim, eu entendo que o que ele tem de bom é a possibilidade de repente, eu ter uma aposentadoria em 2 países ou 3 países. Isso é muito bom. Mesmo, com exceção do Japão, mesmo trazendo tempo e mesmo aposentando lá, eu posso fazer essa migração de tempo. Eh, e a possibilidade de fazer esse planejamento previdenciário fui para outro país, ficar contribuindo lá, porque muitas pessoas deixam de fazê-lo, né? Deixam de fazer no Brasil. Então eu entendo que é uma coisa boa eu poder contribuir, mesmo fora do país, com o sistema brasileiro do regime geral, como facultativo, né? Não como autônomo, como contribuinte individual, entendo como uma coisa boa. Essa possibilidade, portanto, de aposentar em vários lugares. E a outra ali é essa cobertura, tanto da pensão por morte e o principal, a manutenção da qualidade de segurado. Porque mesmo trabalhando nos Estados Unidos, sem contribuir no Brasil, eu mantenho a qualidade de segurado, que é um requisito Se básico, né? estiver dentro dos sistemas de lá, Perfeito. Que é o requisito que muitos segurados acabam perdendo o benefício porque não tem essa que qualidade, né? perderam, né, a Em qualidade. termos de melhorar, eu fico com a sugestão do doutor, que é, que É uma é, delas. Ainda é, tem outras coisas, tipo é auxílio de acidente, que pode também ser perfeito, colocado, né? Eu perfeito, acho que a gente tem. perfeito. Esse sistema assim, tem mais ou menos quantos anos que está em Olha, acho que prática? o primeiro acordo o primeiro acordo é antigo, eu não me recordo se foi da Bélgica, mas já tem mais de 20 anos aí, eu Da acredito. Bélgica? Não sei se é o da Bélgica, mas ele já é bem antigo. Os acordos são. Estados Unidos é recente, Japão foi antes de 2020, salvo engano, e agora há 3 semanas saiu uma notícia no site do INSS que o Brasil fez um acordo, ainda não saiu a cartilha, com a Colômbia. Então ele é antigo, mas a cada novo acordo tem a possibilidade de ir ampliando. A ideia é talvez ampliar para E todos é os pouco países, né? divulgado, né? O público em geral não Pouco conhece, divulgado, né? pouco divulgado. Por exemplo, em termos de bibliografia, para quem é da área do direito,
quase não Não encontra. encontrar quase nada, né? Então, a sugestão para quem gosta de escrever aí, né? Quem sabe o meu mestrado não sai nisso, É, né? está fazendo mestrado nessa área, né? Tô fazendo e o meu projeto de pesquisa está em torno dos acordos internacionais, Então, né? para quem já assistiu o nosso programa anterior, já conhece o doutor, né? Sim. Mas para quem não conhece, ele é professor de Direito Previdenciário, né? Sim. Ele está fazendo mestrado agora sobre os regimes, né? No Mackenzie, em No Direito Mackenzie, Político né? Econômico, e o meu projeto de E, pesquisa, por enquanto, é isso. ele é professor de Direito Previdenciário aqui na Anguera, aqui Sim, em São Bernardo, né? Do Campo. Isso. Então, está reapresentado aqui para quem não perdeu o programa anterior, né? Doutor, foi um prazer recebê-lo novamente, né? Espero que na próxima ocasião já temos mais novidades sobre esse assunto. Quem sabe já sai essa lei também, né? Perfeito. Né? alguma novidade, né? E a sugestão Nesses para os sentidos, alunos né? também escreverem e citar o podcast, né? Então aí, ó, Sugestão dos alunos, os né? alunos do professor estão aí. Então, muito obrigado, queria agradecer mais uma vez, né? E que o seu melhor contato, para quem quiser conversar mais Claro. sobre o assunto. Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui. Doutor com uma energia incrível, como sempre. Meu melhor contato é o Instagram, é o @cristiano.oliveira.adv. E por lá conseguem entrar em contato. Certo. Então, tivemos aqui hoje mais uma entrevista do podcast Doutor, por favor, né? Porque você tem direito a não ter dúvidas. Então, vamos convidar novamente todos vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para notificações. Toda semana temos um episódio novo e também muitas publicações, shorts, né? Nesse interim. E também deixa aí o seu like, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, aqui foi Doutor, por favor, e até a próxima, gente.